Boa tarde, pessoal. Essa é a primeira aula do curso de extensão Um Primeiro Passo, a função do primeiro grau. Bom, então vamos lá. Funções do primeiro grau. Vamos começar inicialmente com a definição da função constante. Definição. Uma aplicação f dos reais nos reais recebe o nome de função constante quando a cada elemento x pertencente aos reais associa sempre o mesmo elemento c pertencente aos reais. Então veja aqui no gráfico. Para cada x que eu tomo aqui, ele associa este c. Para este outro x aqui, ele associa este c. Para um outro x aqui, ele associa também ao mesmo c, que é este nível aqui, este patamar, y igual a c. Então, essa é a função constante. Quando a cada x pertencente aos reais, associa sempre o mesmo elemento c pertencente aos reais. Então, matematicamente, a gente indica assim, f de R em R, eu pego um x nos reais, aplico a f no x e resulta o c pertencente aos reais. Então, escrevo assim, f de x é igual a c. Se eu coloco x igual a 1, f de 1 é igual a c. Se eu coloco x igual a 2, f de 2 é igual a c. Se eu coloco x igual a raiz quadrada de 5, f de raiz quadrada de 5 é igual a c. Então, para qualquer x pertencente aos reais, associo sempre o mesmo elemento c. Então, exemplo. F de x é igual a 3. Então, veja. Para cada x que eu pego aqui, a f de x vai ser 3. Para um outro x aqui, a f desse x vai ser 3. Para um outro x ainda diferente dos anteriores, f de x é igual a 3. E o segundo exemplo, se eu tomar f de x igual a menos 1, então, y é igual a menos 1, esta reta, y igual a menos 1, esta reta aqui. Então, para cada x pertencente aos reais, f de, suponha que seja 1, f de 1 é menos 1. Se eu pego x igual a 2, f de 2 é igual a menos 1. Se eu pego x igual a 3, f de 3 é igual a menos 1. Tá? Então, esta é a função constante. Então, uma aplicação. Seja S a posição de um carro como função do tempo t. Supor o carro parado na posição 10, a partir do instante t igual a 0. Então, veja. Se o carro está parado em t igual a 0, ele está na posição 10. Em t igual a 1, ele está na posição 10. Em t igual a 2, ele está na posição 10. Em t igual a 3, está na posição 10. Ou seja, para qualquer t maior ou igual a 0, qualquer t real maior ou igual a 0, o carro vai estar parado na posição 10. Então, matematicamente, eu posso escrever assim, S, que é a posição do carro, vai dos reais positivos em R. Reais positivos porque o tempo é maior ou igual a 0. E eu aplico S de t e levo no 10. Então, S de t é igual a 10 para t maior ou igual a 0. Então, agora a gente pode definir a função identidade. Então, a definição. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função identidade quando a cada x pertencente aos reais associa o próprio x. Então, vamos ver no gráfico aqui. Ora, pego x igual a 1. X igual a 1, ela associa o próprio x. Então, y igual a 1. Pego, por exemplo, x igual a 2. Ela associa ao próprio x igual a 2. Y igual a 2. Pego x igual a menos 1.
ela associa ao próprio menos 1. Então, y igual a menos 1. Então, a função identidade, ela divide o ângulo formado pelo eixo y e x nos primeiros e o terceiro quadrante em dois ângulos iguais de 45 graus. Tá? Então, matematicamente, como escrevemos? F de R em R, pega um x, f de x igual a x. F de x é igual a x. Então, essa é a função identidade, em que a cada x pertencente aos reais, ela associa o próprio x. Vamos ver a função linear. Definição. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função linear quando a cada x pertencente aos reais associa o elemento a vezes x pertencente aos reais, onde a, diferente de zero, é um número real dado. Tá? Então, a função f de x é igual a x, veja, quando x é zero, a vezes zero é zero. Então, necessariamente, a reta vai ter que passar pela origem do sistema cartesiano. Né? Tá? Agora, como o a é um número real qualquer, ela já não precisa mais dividir aqui o ângulo formado entre o eixo x e y no primeiro quadrante em dois ângulos de 45 graus. Né? Aí vai depender do a. Se o a for 1, aí f de x é igual a x, que vira a função identidade. Então, a função identidade é um caso particular da função linear quando o a é igual a 1. Quando o a é diferente de 1, aí essa reta pode mudar aqui a sua direção, né? Pode ser uma direção qualquer, tá? Então, esta é a função linear. Matematicamente, como escrevemos? F de R em R, em que eu pego um x, aplico a f no x, f de x é igual a ax, com a diferente de zero. Então, está escrito aqui, ó, f de x é igual a ax, com a diferente de zero. Então, vamos ver um exemplo. Construir o gráfico de y igual a 2x. Bom, então veja, como a gente já sabe que o ponto 0, 0 pertence à função y igual a 2ax, claro, porque é só fazer x igual a 0, 2 vezes 0, y igual a 0. Então, x é 0, y é 0. Então, a reta vai passar pela origem. Tá? Então, como eu sei que para traçar uma reta eu preciso de dois pontos, e o ponto 0, 0 eu já tenho, então eu posso escolher um outro ponto qualquer. Então, vamos escolher x igual a 1. Para x é igual a 1, o y vale 2 vezes 1. Então, vale 2. Então, x é igual a 1, y é igual a 2. Então, eu tenho este ponto aqui. Então, eu traço a minha função linear, que é esta reta aqui. Vamos ver o exemplo 2. Construir o gráfico de y igual a menos 2x. Novamente, o ponto 0, 0 pertence a essa reta, né? Porque quando x é igual a 0, menos 2 vezes 0 é 0. Então, y também é 0. Então, ela vai passar pela origem do sistema cartesiano. Então, basta eu pegar um outro ponto para traçar a reta. Vamos pegar x é igual a 1. Quando x é igual a 1, y é igual a menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, eu tenho o ponto 1 menos 2 que pertence à reta. Então, ponto 1, x igual a 1, né? E o y é menos 2. Então, este é o ponto 1 menos 2. Então, eu ligo o ponto 0, 0 ao ponto 1 menos 2 e traço a minha função linear. Então, uma aplicação. Na feira livre, cada mamão custa 3. Determine o preço P como função da quantidade X de mamões. Bom, como cada mamão custa 3, então X mamões vão custar 3x. 3x. Aqui está errado. Ó. Eu apaguei
Eu apaguei aqui, eu coloquei um preço 6 aqui antes. É 3 aqui. 3. Então, aqui é 3x. 3x, tá? Então, se uma mamão custa 3, x mamões vão custar 3x. Então, P de x é igual a 3x, para x maior ou igual a 0. Então, aqui está errado, é 3, né? Claro, óbvio. Então, vamos lá. Então, recordando, a função constante é aquela função em que a cada x pertencente aos reais associa o mesmo c pertencente aos reais. A função identidade é aquela que associa a cada x pertencente aos reais o próprio x. Então, f de x é igual a x. A função linear é aquela na forma f de x é igual a ax, com a diferente de zero. Então, vamos ver a função afim, que ela é a que generaliza os 3 casos anteriores. Então, vamos ver. A função afim. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função afim quando a cada x pertencente aos reais estiver associado o elemento a x mais b pertencente aos reais, com a diferente de zero. Tá? Então, matematicamente, f de R em R, eu associo a cada x o elemento ax mais b, com a diferente de zero. Como eu escrevo, f de x é igual a ax mais b, que está aqui representado. Com a diferente de zero. Então, vamos ver os exemplos. Y é igual a 3x mais 2. Então, quem é o A e quem é o B? Então, é só recordar. O A é o número que vai estar multiplicando o x e o B é o número independente. Então, veja. Aqui, quem está multiplicando o x é o 3. Então, A é igual a 3 e o B é o independente. Então, B é igual a 2. Exemplo 6. Y é igual a menos 2x mais 1. Bom, o A é o número que está multiplicando o x. Então, A é igual a menos 2. A igual a menos 2. E o B é o termo independente, 1. Então, B igual a 1. Outro exemplo, exemplo 7. Y é igual a x menos 3. O A é o que está multiplicando o x. Então, é 1. A é 1. E o independente é o menos 3. B igual a menos 3. Então, não pode esquecer do sinal negativo. B igual a menos 3. Exemplo 8. Y é igual a 4x. Então, o A é aquele número que está multiplicando o x. 4. A igual a 4. E o termo independente é 0. B igual a 0. Então, note que para B igual a 0, a função afim y é igual a ax mais b se transforma na função linear y é igual a ax. E quando o A é igual a 1, a função linear y é igual a x se transforma na função identidade y é igual a x. Então, gráfico. O gráfico da função afim. O gráfico cartesiano da função f de x é igual a ax mais b com a diferente de zero é uma reta. Exemplo 9. Construir o gráfico de y é igual a 2x mais 1. Bom, então, para traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, vamos pegar 2 pontos. Primeiro, eu pego x igual a 0. Então, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 1. Quando x é igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, y é igual a 3. Quando x é igual a 1, y é igual a 3. Então, tendo esses 2 pontos, 0, 1 e 1, 3, eu traço a reta. 0 e 1 é este ponto aqui. E 1, 3 é este ponto aqui. Traço a reta. Esta é a reta y é igual a 2x mais 1. Construir o gráfico de y é igual a menos x mais 3. Então, pego 2 pontos. X é igual a 0, por comodidade, y é igual a 3. X é igual a 0, y é igual a 3. Quando x é igual a 1, menos 1 mais 3, 2. Então, eu pego os pontos 0, 3, que é este aqui, e o ponto 1, 2, que é este aqui.
e traço a minha reta. Tá aqui. Então, vamos ver uma aplicação. Aplicação. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$ 16,00, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Então, o custo fixo de R$ 16,00, mais um custo de R$ 1,50 por cada unidade produzida. Se ele produz uma unidade, ele tem um custo de R$ 1,50. Se ele produz 2 unidades, ele tem um custo de R$ 1,50 vezes 2, 3. Se ele produz 3 unidades, ele tem um custo variável de 1,50 vezes 3, 4,50. Então, sendo x o número de peças produzidas, determine a lei da função que fornece o custo C da produção de x peças. Então, veja, o custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, ó, é o custo fixo mais um custo variável. O custo fixo de R$ 16,00. Então, C de x é igual a 16 mais um custo variável, que é 1,50 por unidade produzida. Mas como são x unidades produzidas, eu tenho um custo variável de 1,50 vezes x. Está aqui, 1,50 vezes x. Então, a lei da função que fornece o custo C de produção de x peças é 1,5x mais 16. 16 de custo fixo e 1,50x de custo variável. Item B. Calcule o custo C de produção de 400 peças. Ora, x é o número de peças produzidas. Então, basta eu substituir no valor de x 400. Então, vamos lá. C de x é igual a 1,5x mais 16. Quando x é igual a 400, fica 1,5 vezes 400 mais 16. 1,5 vezes 400 é 600, mais 16, 616. Então, o custo para produzir 400 peças será de R$ 616, custo total. Mais uma aplicação. Um motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Então, veja. X é o número de quilômetros rodados. E P de X é o preço como função do número de quilômetros rodados. É o que ele fala aqui. O preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados. Então, P de X é o preço como função do número de quilômetros rodados. Então, vamos calcular o preço a ser pago. Veja, como função de X. Então, veja, o motorista cobra R$ 4,50 de bandeirada. Então, R$ 4,50 é o preço fixo. 4,5. Mais 90 centavos por quilômetro rodado. Se ele rodar X quilômetros, eu vou ter que pagar 90 centavos vezes X. Então, este é o preço variável. 90 centavos vezes X. Então, a fórmula do preço a pagar como função do quilômetros rodados é 4,50 de bandeirada mais 90 centavos vezes o número de quilômetros rodados. Agora, ele quer calcular o preço pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Ora, é só substituir no X 22. Então, P de 22 é igual a 0,9 vezes 22 mais 4,50. 0,9 vezes 22 é 19,8 mais 4,50. Então, esta soma resulta R$ 24,30. Então, o preço a pagar por uma corrida que percorreu 22 quilômetros é de R$ 24,30. Mais uma aplicação.
Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções, A e B. Condições dos planos. O plano A cobra um valor fixo mensal de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. Tá? Então, R$ 140 é o valor fixo, mais R$ 20 por consulta. Se ele fizer X consultas, ele vai pagar R$ 20 vezes X consultas. Plano B. Cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Ou seja, se ele contratar o plano B, ele vai pagar um valor fixo de 110 mais 25 centavos por consulta. Então, se ele fizer X consultas, ele vai pagar 25 vezes X. Então, o preço total seria 110 mais 25 vezes X. Temos que o gasto total G de cada plano é dado em função do número de consultas X dentro do período pré-estabelecido. Vamos determinar. Item A. A função correspondente a cada plano, ou seja, a função gasto correspondente a cada plano. Então, vamos lá. Para o plano A, vamos ler de novo. Cobra um valor fixo mensal de 140. Então, eu denoto GA de X, o gasto que se tem com o plano A em função do X, que é o número de consultas. Tá? Ele fala que o gasto G é dado em função do número de consultas, X, lá no enunciado. Então, está aqui. Agora, ele fala lá no plano A que paga um valor fixo mensal de R$ 140 mais 20 por consulta. Mas se ele fizer X consultas, ele vai pagar 20 vezes X. Então, a função correspondente ao plano A do gasto é 140 de gasto fixo mais 20 vezes X. E do plano B? No plano B, ele fala que cobra um valor fixo mensal de 110. Então, está aqui o valor fixo mensal de 110. E um adicional de R$ 25 por consulta. Uma consulta, R$ 25. Se ele fizer X consultas, ele vai pagar 25 vezes X. Então, está aqui. 25 vezes X. Então, estas são as funções correspondentes a cada plano. Item B. Se uma pessoa precisar marcar 7 consultas, qual plano é mais econômico? Então, veja, é só substituir no valor do X para cada um dos planos, X é igual a 7. E eu vejo qual deles é mais econômico. Então, vamos substituir X igual a 7 consultas para o plano A. Então, X igual a 7 fica 20 vezes 7 mais 140. 20 vezes 7, 140, mais 140, 280. Então, em 7 consultas, a pessoa vai gastar no plano A R$ 280. Vamos ver para 7 consultas quanto ela vai gastar no plano B. Ora, o plano B é só fazer X igual a 7 aqui. Então, fica 25 vezes 7 mais 110. Então, 25 vezes 7 mais 110. Fazendo essa conta, no plano B, para 7 consultas, essa pessoa vai gastar 285. Então, no plano B, ela gasta 285 e no plano A, ela gasta 280. Então, qual é mais econômico para a pessoa? O plano A. Então, como resposta, para 7 consultas, o plano A é mais econômico, apesar do seu valor fixo mensal, que é de R$ 140, ser mais caro que o de B, que é de R$ 110. Né? Então, vai depender do número de consultas, né? Outro exemplo. Escreva a equação da reta 2x menos 3y menos 9 igual a 0 na forma y é igual a x mais b. Então, veja que, quando vimos a definição da função afim,
nós vimos a definição como y é igual a ax mais b. Então, o y está no primeiro membro da equação e o x está no segundo membro da equação. O y está sozinho do primeiro membro da equação e o x está no segundo membro da equação. Então, veja que nós temos que colocar 2x menos 3y menos 9 igual a 0 nesta forma. Então, vamos escrever 2x menos 3y menos 9 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou procurar deixar o y isolado no primeiro membro. Então, o menos 3y eu mantenho no primeiro membro. É 2x no primeiro membro, quando eu passo para o segundo membro, fica menos 2x. Menos 9 no primeiro membro, quando eu passo para o segundo membro, mais 9. Agora eu divido por menos 3. Então, quando eu divido esta equação aqui por menos 3, o primeiro membro fica só o y. E no segundo fica menos 2x mais 9 dividido por menos 3. Que é y igual a menos 2x sobre menos 3 é 2/3 de x. E 9 dividido por menos 3 é menos 3. Então, coloquei a minha equação inicial na forma y igual a 2/3 de x menos 3. Então, o meu a é 2/3 e o meu b é menos 3. Vamos ver este exercício 7. Há muitos anos, uma professora do ensino fundamental adotava o seguinte critério como nota de participação no bimestre. Todo aluno começava com 10. Quando ele deixava de fazer uma tarefa ou apresentava um comportamento inadequado em aula, recebia um negativo, perdendo 0,4 na nota. Então, se ele deixasse de fazer 2 tarefas, recebia 2 negativos. Então, perdia 0,8 na nota. Se ele deixasse de fazer 3 tarefas, ele recebia 3 negativos. E perdia 1,2 na nota, que é 0,4 vezes 3. Vamos começar respondendo pelo item B. Em geral, como se expressaria a nota N de participação de um aluno que recebesse X negativos? Então, veja. X é o número de negativos. Ele quer a expressão da nota de participação do aluno. Então, a nota de participação vai depender do número de negativos, né? N de X. Nota de participação como função do número de negativos X, né? Então, é aquele que o texto falava. Se ele deixa de cumprir uma tarefa ou tem um comportamento inadequado em aula, ele ganha um número negativo, que é 0,4 a menos na nota. Então, N de X vai ser a nota de participação como função do número de negativos. Então, veja, N de X é igual a 10, porque o aluno inicia com nota 10 de participação. E ele perde 0,4 por cada trabalho não entregue ou má participação em aula. Então, se ele tiver X igual a 1 participação inadequada em aula, ele perde 0,4 vezes 1. Se ele tiver 2 participações inadequadas, ele perde 0,4 vezes 2, 0,8. Então, esta é a expressão da nota de participação como função do número de negativos. É 10, que é a nota inicial de partida, menos 0,4 por cada negativo, vezes o número de negativos. Então, está aí o item B. Item A. Qual seria a nota de participação de um aluno que recebesse 7 negativos no bimestre? Então,
A nota de participação é esta que eu calculei aqui, ó, no item A. 10 menos 0,4x. Se ele recebe 7 negativos, basta substituir por 7 o x. Então, a nota de participação com 7 negativos é 10 menos 0,4 vezes 7. Ou seja, 10 menos 2,8, que é 7,2. Então, se ele tiver 7 negativos num bimestre, a nota dele cai de 10 para 7,2. E o item C? Se a prova tivesse peso 2 e a participação tivesse peso 1, quantos negativos, no máximo, poderia receber um aluno que tirasse 5 na prova e necessitasse de média 6? Então, veja, a prova tem peso 2 e a nota de participação tem peso 1. Então, a média vai ser ponderada. A média vai ser calculada por 2 vezes o peso da prova, 2 vezes o peso da prova, mais 1 vez o peso, a nota de participação, dividido por 2 mais 1, 3. Então, veja como vai ser a expressão da média, que vai ser ponderada. Então, eu vou denotar M por média e P a nota da prova. Então, a média é ponderada. Por quê? Ele fala que a prova tem peso 2, então, contribui com 2P, e a nota de participação tem peso 1, então, contribui com 1 vezes N de X. N de X é a nota de participação. Então, peso 1, 1 vezes N de X. E divide pela soma dos pesos, 2 mais 1, 3. Então, esta é a minha fórmula da média. Agora, o que ele fala? Ele fala a média que ele tem que ter para uma prova, um valor de prova, ele quer saber o número X de pontos negativos. Então, veja, se a média é 6, então, ele tira 5 na prova, o aluno tira 5 na prova e tem média 6. Então, o aluno tira 5 na prova, então P é igual a 5, e ele tem média 6. Então, substituo M por 6. Então, fica 6 igual a 2 vezes 5, mais N de X. 1 vezes N de X é N de X. Então, N de X é 10 menos 0,4x. Então, N de X é 10 menos 0,4x. Então, o numerador fica 2 vezes 5, que a prova é 5, 2 vezes 5, mais N de X, que é 10 menos 0,4x. E divido por 3. Então, aí é só resolver esta equaçãozinha na variável x. O 3 está dividindo no segundo membro, eu passo ele multiplicando por primeiro membro. 18. 6 vezes 3 é igual a 18, igual 2 vezes 5, 10, mais 10, menos 0,4x. Então, o segundo membro fica 10, mais 10, menos 0,4x. Então, eu vou passar o menos 0,4x para o primeiro membro. Então, fica mais 0,4x. E eu vou passar o 18 do primeiro membro para o segundo membro. Então, no segundo membro eu tenho 20, que é 10 mais 10, menos 18, que é igual a 2. Então, 20 menos 18. Então, fica 0,4x é igual a 2. Está aqui, 0,4x igual a 2. Passo o 0,4 dividindo, 2 por 0,4, 5. Então, o aluno poderia receber, no máximo, 5 negativos. Se ele tirar 5 na prova, para garantir média 6. Bom, pessoal, então, este é o final da primeira aula do curso de extensão, um primeiro passo, a função do primeiro grau.